estaremos aqui trabalhando com a nossa penúltima aula do ano. E nesse sentido, a gente vai começar a desenvolver uma temática que a gente inicia ela no sexto ano e termina com essa temática no início do sétimo ano. Então a gente já tem aí uma aula que já está, digamos assim, marcando a transição dessa turma maravilhinda aí do sexto ano para o sétimo ano. Então, nesse sentido, a gente hoje começa nessa nossa penúltima aula do Educa Recife com uma temática bem interessante. E lembrando, como a gente sempre diz para vocês, que as nossas aulas, elas podem ser acessadas por vocês pela TV Nova, né? A aula está vindo ao ar neste exato momento, mas ela será reprisada pela TV no turno seguinte. E essa aula também irá para a internet, para o nosso canal do YouTube do Educa Recife, onde lá vocês podem assistir a aula quantas vezes vocês quiserem. Vocês podem assistir essa aula também pelo aplicativo do Educa Recife, porque essa aula ela pode ser assistida, como eu já disse, pelo aplicativo, e o melhor, com a sua internet financiada. Então, basta você aqui, acessa os QR Codes, aponta o celular para o QR Code, direciona aí o celular para a sua loja de aplicativo específica, Android e iOS, faz o download, baixa e instala para já começar o sétimo ano que vem, assistindo as nossas aulas pelo aplicativo do Educa Recife. Fora isso, a gente anda aí muito bem acompanhado e eu vou aproveitar para apresentar o pessoal fazendo um rios ao vivo aqui, pelo adotar a ideia do professor Gilson. O professor Gilson é todo ligado nesses paranauê de tecnologia, aprendi com ele. Então, a gente tem aqui, deixa eu mostrar para vocês, ao vivo aqui pelo Educa Recife, nossa intérprete de Libras, Kézia, ali no cantinho, ela maravilhosa ali. E nos acompanha ela aqui, professora Vanessa. E aí, professora. Olá, de boa? Tudo bem, aí, pessoal? Tamo junto aqui, Tamo professora. junto. Diga aí sua mensagem, Pois vamos lá? meu pessoal do sexto ano, povo lindo aí, Estamos iniciando mais uma aula aqui de história. Eu já dei o meu bom dia aqui no chat. E vocês podem aqui interagir ao vivo com a gente, deixar comentários, tirar dúvidas, que a gente vai ficar bem ligados aqui nos comentários, na interação de vocês. E hoje a aula tá show, A gente já tá naquele ânimo ali de férias, Já tá chegando aí o período de férias, de descanso, mas ainda tem mais um pouquinho de estudo para a gente poder ficar livre e curtir aí as férias, passear, Que é muito bom aproveitar também, se divertir. Mas antes, vamos assistir essa aula de história, que está muito massa. Então, bons estudos e vamos embora, professor Lu. Vamos embora, mas não antes de lembrar que a gente também conta aqui com a produção maravilhosa do Juninho, meu xará, e da aniversariante do dia, a Isadora Vanessa, xará da professora também. Vanessa. Tá, fazendo data nova, completando data nova, mais uma volta ao redor do sol, e tá ali, toda poderosa, ganhando os abraços ali na sala da produção. Parabéns, Isa, felicidades, tudo de bom na tua vida, e vamos para nossa aula, ok? Então, como eu disse, a gente vai trabalhar uma nova temática, que a gente começa com essa temática no sexto ano e conclui ela. Eita, o celular aqui fazendo barulho aqui, deixa eu tirar, porque quem trabalha ao vivo tem esses problemas, Mas como eu disse, voltando, a gente vai começar a estudar uma civilização nova, que é a civilização romana antiga. Então nós vamos começar a nossa aula dando alguns dados a respeito de onde estava localizada essa civilização. Vamos tentar entender por quê,
a gente divide o conteúdo do sexto ano, e, digamos assim, em 3 grandes blocos, né? A gente trabalha o primeiro bloco, que ele diz respeito, né, à introdução ao estudo da história e as origens, né, dos seres humanos, né, com o período ali pré-histórico, né, e o período pré-histórico do Brasil. Depois a gente entra no bloco das civilizações, onde a gente divide esse bloco em 2 partes. A parte referente às civilizações do Oriente, onde a gente estudou aqui, ó, Egito, Mesopotâmia, Pérsia, Fenícia, civilização hebraica, o Japão antigo, né, a China antiga, a Mongólia. E depois a gente passa para estudar as chamadas civilizações do Ocidente, onde a gente estudou de forma bem exaustiva, inclusive, a Grécia Antiga, e a gente vai começar a estudar a civilização romana. Como eu disse, né, a gente trabalha, né, o conteúdo dessa civilização. Começa no 6º ano e conclui no 7º, né, mostrando aí como é que essa civilização ela entrou em declínio e encaminhou a história da humanidade para entrar no período da Idade Média. Então vejam só, a gente vai tentar entender aqui, e para a gente tentar entender, ó, essa região que está aqui destacada no mapa é a região da Península Itálica, onde nós temos a Itália atual, ok? E na região da Península Itálica, praticamente às margens do rio Tibre, foi fundada, né, uma cidade, né, que foi a cidade de Roma, e a partir dessa cidade, esse povo que ali habitava, ele foi se expandindo, dominando territórios, até se tornar um grande império, né? Um império que conquistou terras em todo o mundo que se conhecia na época, na realidade em quase todo o mundo, né, que se conhecia na época, o chamado Velho Mundo, que está associado a 3 grandes continentes, né, o continente africano, europeu e asiático. Então Roma expandiu seu território ocupando áreas desses 3 continentes, né? E nesse sentido, o solo fértil, né, às margens do rio Tibre, favoreceu o desenvolvimento da agricultura, diferente do que a gente vai observar na civilização grega, né, que não tinha ali terras, né, tão férteis, e nesse sentido teve que se dedicar ao comércio marítimo. Mas aqui em Roma vai ser diferente. Houve inicialmente o desenvolvimento da agricultura, até porque o litoral, certo? Embora a gente tenha aqui, observe no mapa, uma grande área, né, de litoral, né, banhando aqui a Península Itálica, mas ele era pouco recortado, ou seja, ele tinha poucas entradas que favoreciam o desenvolvimento da navegação. Então isso fez com que eles não tivessem tantos portos, né, marítimos ali, ou não tivessem portos naturais marítimos ali em abundância, mas em contrapartida eles tinham um terreno mais fértil, né, que favorecia o desenvolvimento da agricultura. Então a Península Itálica, né, essa região aqui, ó, a gente pode ver dessa imagem, né, do Google Maps, né, como a gente bem costuma definir, a península é uma porção de terra, né, que adentra para o mar. Então veja, o continente está vindo, ó, aí ele entrou aqui, certo, e forma uma península. Nós temos outras penínsulas, como por exemplo a Península Balcânica, onde se desenvolveu a civilização grega, e a Península Ibérica, onde a gente vai ter o desenvolvimento, por exemplo, de países como Portugal e Espanha, né, que estão localizados naquela região. Então, ela se projeta aqui sobre o Mar Mediterrâneo, aqui a gente tem o Mar Mediterrâneo, e tem assim algumas áreas férteis, né, que vai ser aí o local onde vai se desenvolver a civilização romana, né, antiga. E ela foi formada aqui, ó, pelo território continental e pelas ilhas mediterrâneas, né, de Sardenha, Córcega e Sicília, né? Então aqui a gente tem a ilha da Sicília, né? Mais para cá, Sardenha, Córcega. Então, nesse sentido,
essa região onde surge a cidade, né, de Roma, ela deu origem ao maior império da antiguidade, né, da antiguidade ocidental, que foi o Império Romano. E vejam, se a civilização grega ela contribuiu para o desenvolvimento da cultura ocidental, principalmente a partir do período helenístico, né, campo da medicina, da matemática, da geometria, da filosofia, principalmente, né, com Sócrates, Platão, Aristóteles, nos chamados filósofos da antiguidade clássica, né, e da filosofia clássica grega. Roma vai contribuir para o desenvolvimento do direito, né, principalmente o direito civil, mas isso a gente vai estudar depois, né? Então, o jus civilis, né, que é o direito, né, civil romano, ele vai ser estudado, né, ao longo da história. Inclusive, nos dias atuais, alguns cursos, né, da área de direito ainda estudam, né, o direito romano, né, da perspectiva da história do direito, né? Então, nesse sentido, né, eles vão ser muito importantes por isso. Eu coloquei aqui, certo? Deixa eu ver aqui. A Península Itálica, isso aqui a gente já viu. Então, aqui, ó, o território da atual Itália, mais uma vez, ó, eu grifei aqui, rachurei aqui com a cor diferente para a gente perceber. Tem poucos portos naturais, mas muitas terras férteis, né, que favoreceram a agricultura. Por que é que a gente está enfatizando isso? Porque a gente tem que fazer essa diferenciação, né, dessas duas civilizações clássicas, né, Grécia e Roma. Enquanto uma tinha bons portos e poucas terras férteis, a outra vai ter muitas terras férteis e poucos portos. É o contrário, certo? Então, que fique isso aí, né? Porque, ó, existiam várias planícies e rios, né, que facilitavam a comunicação interna e o comércio, que é também o contrário, né? A civilização grega, a gente vai ver que ela caminha, né, para aquela formação das chamadas cidades-estados, né, que pertenciam ao mesmo território, mas eram independentes, porque o território muito montanhoso dificultava a comunicação, ok? Então, ó, aqui, ó, para a gente ter uma noção da localização da Itália, né, no mapa mundi, aí veja, Península Itálica, e aqui, ó, a Península Ibérica, como eu falei para vocês. Aqui a gente tem Espanha e Portugal e o território de Andorra, né? Mas veja, aqui, ó, na Mar Mediterrâneo, ok? Veja, quase, ó, a região aqui de Malta, né? Na ilha, né, da Sicília, a gente tem o território de Malta também, né? Então, aqui, embora a gente tenha o Mar Mediterrâneo, né, que é o grande mar aqui, mas aqui, ó, a gente tem esse mar menorzinho, né, que é o Mar Tirreno, ok? Então, nesse sentido, ó, a Itália atual fazendo, ó, fronteira com a Croácia. Eita, falei da Croácia, gostem de lembrar. Chega a dar uma agonia. Um banzo, mas né? ela foi despachada também. Viva los hermanos! Então, nesse sentido, a Croácia, a Eslovênia, a Suíça, a França, né, o território de Mônaco, né? Então, a gente tem aí, ó. E aqui, ó, como a Grécia, né, onde a gente tem a Península Balcânica, né? A gente tem aqui, ó, vejam, península, porção de terra que vai adentrando para o mar. O que seria o contrário, professor? Quando o mar ele entra para o continente, né, formando um bolsão, a gente chama de baía. Veja, aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a Baía de Guanabara, né, no Rio de Janeiro, a Baía de Todos os Santos, na região da Bahia, né? Então é o contrário, né? Aí você vem o continente, aí entra a água do mar para o continente, Bahia. Você vem o continente, entra o continente para o oceano, península, ok? Então, isso eu aprendi com o professor Gilson também. Viu? O professor é sabido, muito sabido, professor Gilson. Professora? Nosso colega Gilson. Pois é, o rostinho lindo, né? Rostinho lindo, isso. Então, veja, a região da Península Itálica, ela foi ocupada inicialmente pelos italiotas, entre os quais se encontrava aí, ó, olha quem? Os
Sabinos? Olha aí. Quero falar nisso, Sabino já está por aí. Nem apareceu hoje Sabino por aqui. não apareceu. Ó, um abraço para o nosso querido Sabino, Pois é. companheiro nosso aí das manhãs. E os latinos, né? Sabinos e latinos. Então, depois vieram os etruscos, né? Que era um povo comerciante, que se estabeleceu no noroeste da península, e mais tarde os gregos. Então, veja, que ocuparam o sul durante a segunda diáspora. Veja, o que foi a segunda diáspora, né? Quando os dórios invadem, né, a região da Grécia, né? Os dórios eram bem violentos, né? Então eles obrigaram vários povos dali a procurarem outros territórios, fugindo das invasões. Nesse processo, né, alguns gregos terminam vindo aqui, ó, para a região da Península Itálica. Então aqui, ó, em amarelo, a área de influência grega, né? Vejam, em rosa aqui a área de influência etrusca, os italianos aqui, ou italiotas, né? Latinos, e aqui, ó, os cartagineses, que mais na frente, inclusive, vão entrar em conflito, né, com os romanos nas chamadas guerras púnicas, né, disputando exatamente esse território aqui do mar Mediterrâneo, né, a hegemonia comercial por aqui. Vai ter um atrito aí entre os cartagineses, né, e os romanos, né. Aí veja, Roma nasce a partir de uma pequena aldeia latina por volta de 753 a.C. Roma está aqui, ó, aqui no mapa, Roma está aqui, esse pontinho preto aqui, ó, junto dessa área de influência etrusca. Então a gente tem aqui o território de Roma, a cidade de Roma surgiu aqui. E essa cidade, ela buscava, né, proteção constante ali contra as invasões dos etruscos, né? E a gente tem, em resumo, com relação à questão da população, a gente tem habitantes da península. No norte, nessa região de cá, os gauleses. Para quem não sabe quem eram os gauleses, bora lembrar aí, Vanessa, bora lembrar Isa, Juninho e Késia. Vocês já devem ter assistido a um desenho animado chamado Asterix e Obelix. Asterix, né? Lobigodon, Barbudinho, Maguinho, certo? E Obelix, né? O gordinho que tomava poção. Não, na verdade ele não precisava tomar a poção, né? A poção lá dos gauleses, né? Que dava super força. Porque pela história, né? Quando ele era guri, ele caiu dentro de uma poça ali de poção, né? Dos gauleses ali, e ele ficou com a super força, né? Então é um desenho bem legal, antigo, né? E os gauleses, eles eram constantemente ali invadidos, né, pelos romanos, e com a ajuda, né, dessa poção mágica, né, os gauleses, né, principalmente com Asterix e Obelix, eles conseguiam derrotar os romanos. Na realidade não aconteceu isso não, né? Isso é uma inversão, porque na realidade Roma vai dominar a região da Gália ali, né, onde estavam os gauleses, e a história é outra, né? Mas o desenho, ele coloca essa questão para a gente. Então eram os gauleses que habitavam o norte, no centro etruscos e latinos, e no sul os gregos, né? Aí veja, a história de Roma é dividida em períodos. A gente tem essa ideia de dividir a história em períodos para facilitar a organização, né, do tempo, né, na nossa cabeça. Então, essas divisões, elas são muito mais aí didáticas, né, ou ligadas a características específicas, né, desses povos, né, e da humanidade de uma forma geral. Então a gente costuma dividir, por exemplo, a história em Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea, né? Antes disso, a gente tem o período chamado de pré-histórico, né, que a gente já estudou isso aqui. Mas vejam, a história de Roma, ela vai ser dividida de acordo com o sistema de governo que vai ser empreendido nesse território. Então, a história de Roma, ela é dividida em 3 períodos. O período da monarquia, que vai da fundação de Roma em 753 a.C. a 509, 510 a.C., né?
a fundação, né, da República em 509, né, até 27 a.C. E a partir daqui a gente tem a chegada ao poder do primeiro imperador, que foi o Cláudio, o Cláudio, eu estou esquecendo, mas a gente vai lembrar, certo? Às vezes falha. Mas a gente tem aí o primeiro imperador romano, né? Ele assume aqui, certo? Otávio Augusto. Isso. Como é que eu esqueci? O Caba, ele era somente o sobrinho do grande general romano Júlio César. Mas, ó, isso já é o final do ano, é tic-teco aqui dando tilt, então não se aperreie. Até o ano, né, veja, 27 a.C. até 476 depois de Cristo, quando no reinado do o império ali chefiado, né, pelo Rômulo Augustulo, certo? A Roma sofre uma invasão de povos germânicos, né, considerados pelos romanos como bárbaros, né, e a gente vai estudar isso no 7º ano. E com isso a gente tem aí o fim do chamado Império Romano do Ocidente, porque nesse período, inclusive, Roma havia sido dividida em duas partes, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Mas são cenas dos próximos capítulos. É interessante, né, Não é? professor Luciano, que a trajetória aí política de Roma provou de vários tipos de regime, né? Monarquia, república. Exatamente. Império. Aqui, ó, como a gente tem no gráfico aqui para facilitar mais o entendimento, monarquia, e essa imagem aqui é muito interessante, a loba Capitolina amamentando aqui ó, os irmãos Rômulo e Remo. Vamos falar deles agora, certo? A república, né, com a grande participação do Senado, e o império, né, com o Senado e os imperadores, né, se sucedendo aí no poder. Veja, historicamente a fundação de Roma, ela conta com duas histórias possíveis, né, o relato mitológico e o relato arqueológico. Pela arqueologia, por volta de 1000 a.C., já existiam latinos naquela região e, em tese, eles teriam fundado a cidade de Roma. Mas a história, né, mais contada, que é exatamente a lenda aí de Rômulo e Remo, é onde esses dois irmãos, né, eles teriam fundado a cidade em 753 a.C. E ao longo do processo, Roma, depois, né, ela vai evoluir ali na sua história, passando por essas três formas, né, de governo, né, que a professora Vanessa lembrou, a monarquia, a república e o império, se utilizando de mão de obra escrava, desenvolvendo, né, também em seu território, semelhante aos gregos, o chamado modo de produção escravista, porque toda a produção manual ela iria passar pela mão, né, dos escravos, né? Então, existe, como eu já disse, né, a explicação lendária histórico-arqueológica, né? Então, através da poesia de Vigílio, né, que foi um dos grandes poetas gregos, inclusive é ele que, se não me falha a memória, está ali conduzindo, né, o Dante, né, no livro A Divina Comédia, né, na sua peregrinação pelo inferno, purgatório e céu, né, o paraíso, onde ele buscava reencontrar a sua amada, né? Então, nesse sentido, os irmãos Rômulo e Remo eram descendentes de Enéas, né, que tinha se refugiado na região após a queda de Troia, nas mãos dos aqueus, e seriam os fundadores da cidade, né? Então, o mito é que esses irmãos eles teriam sido jogados, né, por meio de um cesto ali no rio Tibre, né, e teriam sido encontrados e adotados pela loba Capitolina, que os amamentou, e eles foram crescendo. Mas na frente eles resolvem ir em busca das suas origens, chegam no território onde estavam Roma, destituem o rei daquele território, e depois eles ficam numa briga entre eles, pelo reinado ali, onde Rômulo, né, ele vai matar o seu irmão Remo e se torna então o primeiro rei da cidade de Roma, né? Então, nesse sentido, aqui, ó, eles retornam à cidade natal de Alba Longa, né, ganham terras e fundam, né? Mas aí, ó, os povos latinos, né, os italiotas, né, ocuparam a região por volta de 2000 a.C., né?
se instalaram na região do Lácio, nas proximidades do rio Tibre, e fundaram várias aldeias, entre elas Roma. Isso aqui já é o relato, né, arqueológico histórico, né, que mostra aí a fundação de Roma, né, pelos latinos, né, muito antes, né, da fundação mitológica ali pelos irmãos Rômulo e Remo, né? Então, eles utilizavam naquela região a prática do pastoreio, né, que era a principal atividade, e para se proteger dos sucessivos ataques dos invasores, né, os latinos constroem um forte na região do Lácio, certo? E a partir dali, fortificando, né, aquele território, né, principalmente com a chegada dos etruscos, né, os etruscos, né, eles ocupam a região do norte, invadem e ocupam a região e gradativamente eles vão anexando territórios, né, anexando aldeias dominadas, e essas aldeias formaram a cidade de Roma, né? Aí vejam, primeiro período da história de Roma, como a gente disse, é a monarquia, onde eu vou adiantar aqui só para a gente ter uma ideia, a gente tem uma sucessão de reis latinos e etruscos, né? Onde Rômulo seria o primeiro rei, depois o Numa Pompílio, Túlio Hostílio, Anco Márcio, né? São os reis latinos. E depois deles a gente tem mais 3 reis de origem etrusca, né? Que são os Tarquínios, né? Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio o Soberbo. Porém, né, a gente vai falar sobre essa continuação da história de Roma, né, de como ela desenvolveu, como ocorreu ali, né, o período, né, da monarquia, como eram as características da monarquia, a transição para a república, império e declínio desse povo tão interessante, tão importante, né? A gente diz, não à toa, né, que os gregos e romanos, eles fundaram o que a gente conhece como cultura ocidental. Não à toa a gente se refere também à civilização ocidental como civilização greco-romana, dada a importância desse povo. E nesse sentido, né, professora? Uma contribuição bem grande, né? A gente ainda hoje tem aí a herança desse legado aí dessas duas civilizações, né? Inclusive, né, essa questão aí da religiosidade mesmo cristã. Exatamente, que vem, né, aí, né? O sistema republicano, né? O Brasil é uma república. E outra coisa que muitas vezes a gente nem sabe, né? Mas na história a gente usa muito século XV22, né? Exatamente. Isso aí é do alfabeto romano, né? Os chamados algarismos romanos. Exato, né? Olha aí, então, a contribuição. Veja, é uma civilização, né, que contribuiu bastante, mas a gente vai estudar mais sobre ela nas nossas próximas aulas e na transição para o 7º ano. Espero que tenham gostado da aula. Agradecer a Késia, agradecer a professora Vanessa. Valeu, um beijo, meu povo. Até a próxima aula. É isso, gente. Acabou a nossa aula. Tchau, tchau e até a próxima semana.